E aí, minha gente, bom dia, tudo bom? Vê bem, essa aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente, tá? Porque eu vou deixar aqui esse vídeo de introdução, tá? Uma breve explicação que eu vou dar sobre o que vocês vão ver, e vou deixar um documentário produzido, né, faz alguns anos já, sobre a Revolução de 1930, tá? Que foi a revolução que colocou como presidente da República o gaúcho Getúlio Vargas e derrubou as estruturas políticas da República Velha, que a gente vem estudando, né, ao longo dessas duas aulas, né? Lembrando, o que é que caracteriza a República Velha, né, em sua essência? A alternância de poder das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, ou de pessoas apoiadas por eles, é a chamada República do Café com Leite. A política dos governadores, que é aquela aliança, né, que se faz entre governo federal, governos estaduais e as autoridades locais, para que o presidente e o governador não tivessem oposição nas câmaras legislativas, né, através daquele voto do cabresto, e essa questão, né, das fraudes eleitorais que eram tão prementes na Primeira República, tá? Mas a grande questão é que era uma república oligárquica, uma república dominada por famílias ricas, antigas, né, as famílias quatrocentonas de São Paulo, de Minas Gerais, tá, e que não representavam nem o interesse do povo brasileiro e nem o interesse de todas as elites do Brasil, certo? Então, era uma república extremamente limitada, como a gente tem visto nas últimas aulas, tá? Mas antes da gente entrar na Revolução de 1930, a gente tem que pensar um pouquinho o período anterior, né? Que foi a década de 1920, uma década tão explosiva, tão significativa no mundo inteiro, tá? Nos anos 20, né, como a gente estudou em outra ocasião, os Estados Unidos, por exemplo, viveram um grande boom, né? Um boom cultural, um boom econômico-financeiro, né? E esse boom acabou resvalando na crise de 29. No Brasil, né, a década de 20, ela se caracteriza por um aumento significativo das críticas que se faziam a essa estrutura conhecida como a República Velha. Sendo que antes, o que a gente via, né, eram insatisfações populares, tá? Ou insatisfação de operariado. Então, até a década de 20, a gente vê greves dos operários, né, revoltas pontuais, como a revolta da vacina, ou a revolta da chibata, né, movimentos messiânicos como Canudos e Contestados, enfim. Mas a partir da década de 20, outros atores vão entrar em cena, né, para criticar ferreamente essa estrutura oligárquica. E uma das coisas que mais abalam, né, a estrutura oligárquica é o movimento dos tenentes e as contestações da República vinda pelos militares. Primeiro que os militares estavam meio que saudosos de estar no poder, né, já que os dois primeiros presidentes da República foram militares, né, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Desde Campos Salles até o momento que eu estou falando, da década de 20, os militares saíram da política, então eles estavam meio saudosos de ter poder político, né? Mas houve algumas diversas manifestações tenentistas, né? Tenentes são soldados militares jovens de baixa patente, né? E esses tenentes fizeram algumas revoltas, né? E mostraram bem o que é que eles queriam. Uma das mais famosas é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, né? Que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, né? A revolta de 1924 em São Paulo e a Coluna Prestes, né? A Coluna Prestes foi uma grande marcha, né, liderada por Prestes, né, e essa marcha correu boa parte do território do Brasil, de norte a sul, né, buscando apoio, né, e mostrando por onde passava os problemas da República. Então, os anos 20 são marcados por essa questão, né, pela oposição que os militares estavam fazendo à estrutura vigente do Estado brasileiro, né. Outros atores também entram em cena, os artistas, né? Os artistas, principalmente a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, começam a se manifestar publicamente, não só apenas em prol da sua arte, mas também em prol
de mudanças na estrutura política, né? A Semana de Arte Moderna talvez tenha sido o marco mais importante disso. A Semana de Arte Moderna aconteceu em fevereiro de 1922, em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, e reuniu gente assim, das mais diversas categorias, né? Teatro, literatura, artes plásticas, nomes como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Renato Del Picchia, enfim, artistas que estavam em contato com o que havia de mais vanguardista, de que havia mais de moderno na arte europeia. E eles quiseram trazer para cá, né, para o Brasil, esse tipo de arte, uma arte mais livre, uma arte sem regras, uma arte sem aquele formalismo que a gente conhece na arte até o século XIX, então aquele formalismo clássico da arte renascentista, por exemplo. Então, a Semana de Arte Moderna reuniu esses artistas que bradavam para uma arte livre, né, uma arte sem formas pré-definidas, né? O artista ele tinha espírito livre para atuar. Vocês devem ter estudado isso em algum momento na disciplina de artes, né? Mas também os artistas se manifestavam politicamente contra essas estruturas de poder estabelecidos na República Velha, né? E vejam, falei aqui de arte, falei aqui dos militares, e a própria política torna-se cada vez mais tensa, né, nos anos, tanto que o penúltimo presidente antes da Revolução de 30, né, o Arthur Bernardes, ele vai governar basicamente em estado de sítio, né, estado de sítio é um estado de alerta, digamos assim, em que as liberdades individuais elas são bastante limitadas, né, toque de recolher, enfim, né, o estado de sítio um estado de exceção. E ele governou basicamente durante os 4 anos de mandato em regime de estado de sítio, né? Até que o presidente seguinte, o Washington Luiz, né, ele foi, digamos assim, um alvo da Revolução de 1930. Revolução essa que tem suas origens até no processo eleitoral de sucessão presidencial, né, depois de Washington Luiz. Mas como a gente vai ver, essa sucessão presidencial não vai acontecer de forma tranquila e pacífica, tá? Bom, tem historiadores que acham que a Revolução de 30 foi extremamente necessária para derrubar essa estrutura oligárquica, tem outros que acham que foi apenas uma troca de uma oligarquia por outra, o que não é mentira, né? Getúlio Vargas representava os interesses de outras oligarquias que o apoiavam, né, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, ou oligarquias do Nordeste, né, como Pernambuco ou como a Paraíba. O seu vice, né, o candidato a vice, João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, era um político paraibano. Né, foi assassinado, isso foi o estopim da Revolução de 30. Inclusive, o nome da capital da Paraíba, João Pessoa, é em homenagem a esse político, antes a cidade chamava-se Filipeia. Bom, mas enfim, né, então esse vídeo aqui, essa rápida introdução que eu gravei, é para vocês verem que a República Oligárquica, a República Velha, ela era absurda, né, ela era um descalabro do ponto de vista republicano, ela era um grande celeiro de interesse de pequenos grupos, mas ela não passava incólume, né? Haviam contestações, haviam manifestações contra isso, né? Inclusive, tanto em ambiente urbano como rural, como a gente vem visto, tá? Mas nos anos 20, o caldo entorna, né? Porque os anos 20 são anos muito efervescentes, justamente por conta do fim da Primeira Guerra Mundial e da reestruturação econômica no mundo pós-guerra, tá? O Brasil também ele tem uma certa projeção econômica nesse cenário, não tanto quanto os Estados Unidos ou Europa, mas aqui a gente sente os reflexos dessa recuperação econômica, né? Quando a gente estuda os anos 20 no Brasil, a gente estuda geralmente do ponto de vista cultural, né? Por conta da Semana de Arte Moderna, ou por conta por exemplo, da produção cinematográfica do Recife, né? Que era considerada a Hollywood brasileira. Recife tem nessa época, uma produção de filmes muito grande, filmes que circulam pelo país inteiro, alguns até para fora, mas os anos 20 não foram apenas um boom cultural, mas foi também o início do fim
da República Velha, visto que militares, artistas e outras oligarquias que não eram a mineira e a paulistana e seus aliados começam a requerer espaço, começam a criticar essa estrutura, né, que está lá estabelecida no final do século XIX. E isso vai, então, descambar na Revolução de 1930, tá? Então, vocês agora, depois de ver essa minha introdução, vejam esse documentário, né, um documentário não muito recente, antigo, acho que é dos anos 80, né, mas ele é bem interessante, né, para entender o contexto da Revolução de 30. E na próxima aula, a gente vai estudar a consequência da Revolução de 30, que é a Era Vargas, né? Getúlio Vargas assume depois dessa revolução e vai passar 15 anos no poder como presidente da República, né? 15 anos que vai de uma fase provisória, uma fase constitucional e uma fase ditatorial, tá? Então, a próxima aula, que eu acho que vai ser síncrona, a gente vai estudar o que foi essa Era Vargas, ok? Então, vejam aí o documentário, qualquer dúvida é só gritar. Valeu? Beijos e abraços.